Todo mundo tem que ter um pouquinho de agro na sua carteira de investimentos. Você tem agro na sua carteira? Meu amigo, se você tem agro ou se você não tem agro, esse vídeo é para você. Hoje eu vou fazer a avaliação econômico-financeira completa sobre a Kepler. E a Kepler, cara, ela é uma empresa industrial, mas ela é 100% correlacionada com o agro. Ficou curioso? Meu amigo, então já dá um like para me ajudar a fortalecer o canal e bora pro vídeo sem enrolação. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação da Kepler. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e peguei os balanços da empresa de 2019 até 2025, fiz uma reclassificação e auferi aqui os três indicadores da análise dinâmica de balanços, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. E logo de cara, o que eu vejo? Eu vejo uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida, grau de risco 2, ok? É uma empresa que tem um capital de giro estimado em 490 milhões de reais aqui no auge, ok? E com esse dinheiro, ela financia a necessidade de capital de giro de 278 milhões e ainda sobra 200 milhões de reais que fica no caixa. A Kepler é uma empresa muito interessante sob o ponto de vista dos fundamentos dinâmicos. E eu peguei essa tabela com todas essas informações e montei um gráfico, porque o gráfico nos ajuda a perceber a tendência dos indicadores. E o gráfico nos mostra uma empresa bacana. A linha azul, que é o capital de giro, está em níveis superiores que a necessidade de capital de giro, que é a linha vermelha. E a Kepler é uma empresa que tem um saldo de tesouraria bem forte, tá? Se a gente for fazer uma continha bem boba aqui, eu diria que a cada R$ 2 do capital de giro, R$ 1 vai para a necessidade de capital de giro, que é a linha vermelha, e R$ 1 vai para o saldo de tesouraria, para liquidez, ok? É uma empresa bacana, mas, só que de 2024 para 2025 tem aqui uma situação que eu começo a não achar interessante, ok? O capital de giro, que vinha de uma sequência forte de crescimento, começa a ter um decréscimo, tá? Observe aqui a linha onde na minha seta, né, uma inclinação negativa, né? E o saldo de tesouraria, né, a empresa perde saldo de tesouraria. Olha o nível. Aqui em dezembro de 2024 está num nível maior que agora no terceiro trimestre de 2025. E por outro lado, o que nós temos? A necessidade de capital de giro crescente. Então a Kepler ela tem uma estrutura de capital interessante, mas a tendência de 24 para 25 foi de piora, ok? E isso é incontestável. Essas três retas aqui, né, que eu estou passando aqui o mouse, né, o capital de giro diminuindo, o saldo de tesouraria diminuindo e a necessidade de capital de giro aumentando, denunciam essa constatação. Mas vamos dar uma olhadinha aí no saldo de tesouraria e nos outros indicadores para ter mais tranquilidade. E quando a gente abre o saldo de tesouraria, a primeira coisa que eu faço é avaliar a tendência do saldo ao longo dos anos. A Kepler sempre foi uma empresa muito líquida, basta a gente olhar aqui a linha verde, onde está meu mouse, né? Os valores são sempre positivos. Tem empréstimo de curto prazo? Tem sim empréstimo de curto prazo, mas o dinheiro que a empresa tem em aplicações financeiras e no caixa é de nível superior. Então, ou seja, dá para pegar o dinheiro que ela tem no caixa, pagar os empréstimos e ainda sobrar, né? A título de exemplificação, 2025 aqui, ela tem 360 milhões de reais em caixa e 150 milhões de reais de empréstimos de curto prazo. Então ela pega esse dinheiro, paga, ainda sobra 212 milhões de reais. E é um saldo de tesouraria bom, né, pessoal? Mas por quê? Porque é um dinheiro que vem do longo prazo, né? A Kepler não precisa de empréstimos de curto prazo para ter liquidez, tá? Mas houve uma piora sim, tá? De 2024 para 2025, a empresa perdeu liquidez. Ela tinha aqui em 2024 327 milhões de reais aqui no mouse, ok? E agora em 25 está com 212. Então ela queimou aproximadamente 110 milhões de reais. Aí você pode falar, nossa Igor, mas 100 milhões de reais é muito pouco dinheiro. Mas para Kepler é o bastante, né? Em dezembro ela tinha 327, agora tem 212. Ela queimou praticamente um terço do caixa, né? Isso é um ponto de atenção. E se o dinheiro saiu do caixa, ele foi para algum lugar, né? E nós vamos descobrir.
Esse aqui é o indicador da necessidade de capital de giro abertinho. E a primeira coisa que eu faço quando eu analiso a necessidade de capital de giro é avaliar o crescimento da receita ao longo dos anos com o crescimento da necessidade do capital de giro, tá? É desejável que os dois cresçam com o mesmo ritmo, com a mesma força. E a receita alterou em 175% de 2019 para 2024, saindo de 583 milhões e batendo aqui 1,6 bilhão de reais em 2024, né? Já a necessidade de capital de giro saiu de 72 milhões e bateu 200 milhões de reais. Ambos indicadores, tanto o crescimento da receita quanto a variação da necessidade de capital de giro, oscilaram no período em torno de 178%. Então isso mostra que a necessidade de capital de giro da companhia Kepler é muito bem administrada, ok? Mas nós vimos lá que o saldo de tesouraria, né, queimou 100 milhões de reais ao longo desses últimos 9 meses, né? E se a gente analisar o indicador da necessidade de capital de giro de 2024 com 2025, nós vamos perceber que, né, ele teve uma variação relevante aqui de 80 milhões de reais, né, saindo de 200 e indo para 280. É praticamente o dinheiro que estava na tesouraria, né, ele veio para essas contas da necessidade de capital de giro, ok? E veio para qual conta, meu amigo? Para qual delas? Esse dinheiro foi parar na conta de outras obrigações, ok? Em 2024, a empresa tinha que pagar 255 milhões de reais e agora 180. Então, diminuiu 70 milhões de reais, né? E isso fez com que a necessidade de capital de giro da empresa aumentasse, ok? Mas por que essa conta variou? Principalmente, eu fui lá no balanço da empresa, olhei e é a variação relevante de duas contas, tá? Pagamento de dividendos que a empresa fez agora em 2025, ok? Algo em torno de 25 milhões de reais. E nessa conta aqui, cara, de outras obrigações, tem adiantamentos de clientes e essa conta teve uma variação de praticamente 50 milhões de reais para menos, né? Então a Kepler ou está vendendo menos ou está pegando menos dinheiro de cliente a nível de adiantamento. E isso enfraqueceu a estrutura da companhia, né? Por quê? Porque aumentou a necessidade de capital de giro. O capital de giro não aguentou, né? Porque ele diminuiu também e aí a empresa teve que queimar caixa, tá? Então é isso. A empresa perdeu qualidade em função de pagamento de dividendos, né? E em virtude de um menor volume de adiantamento de clientes, ok? E quando nós analisamos o capital de giro próprio de 2019 a 2025, a gente vai perceber que sim, o capital de giro ele cresceu, saiu de 126 milhões de reais e está batendo aqui praticamente 500 milhões de reais em 2025. A Kepler é uma empresa que pouco investiu ao longo desses anos, tá? Olha aqui na parte de cima, onde está o meu mouse, meu amigo, onde está o meu mouse, né? A principal movimentação das contas do ativo foi o imobilizado, que variou em apenas 112 milhões de reais, ok? Investiu pouco, mas é porque ela tem capacidade produtiva ociosa, né? Se a gente olha o passivo, que é a fonte do dinheiro, de onde que ela tira o dinheiro para financiar, né, o ativo e para financiar a necessidade do capital de giro, nós vamos perceber que a empresa tem sim alguns empréstimos de longo prazo, estimados aqui em 180 milhões de reais, aqui no mouse, ok? Mas é uma empresa que também acumulou reservas de lucro ao longo dos anos, praticamente 200 milhões de reais. Além disso, o seu capital social teve uma variação aqui de 110 milhões de reais, ok? Então é uma empresa adequada sob o ponto de vista do capital de giro, é uma empresa que faz uma gestão justinha, né? Bem bonitinha, bem tranquila, o capital de giro da Kepler, ok? Vamos dar uma olhadinha no endividamento da empresa para a gente ver como anda esse indicador da Kepler. Em relação ao endividamento da Kepler, o que a gente pode falar? É uma empresa de dívida líquida negativa, meu amigo. Pronto, acabou a avaliação, né? Mas por quê? Olha aqui, ela até tem empréstimos de curto prazo, estimados em 150 milhões de reais, aqui no mouse, ok? E ela tem empréstimos de longo prazo de 200 milhões de reais, beleza? 57% dos seus empréstimos são de longo prazo, agora em 2025. Mas ela tem 360 milhões no caixa. Então o endividamento dela é zero, cara. É uma empresa que pode se alavancar, né, para crescer se for necessário,
porque o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT é zero. E isso é muito bom porque gera resultados financeiros que tendem a zero. Ou seja, aquela velha história, né? Se o resultado financeiro não pode ajudar, que pelo menos não atrapalhe. E é o caso da Kepler, ok? Resultado financeiro tendendo a zero, isso economiza o seu EBIT. Por falar em EBIT, vamos dar uma olhadinha nos indicadores da DRE. E quando nós analisamos, né, a performance operacional da empresa, é aquilo lá. Faturamento cresceu, saindo de 580 milhões, batendo 1,6 bilhão em 2024. Mas, meu amigo, a Kepler, de 2022 para cá, ela tem faturado cada vez menos. Em 2022, ela faturou 1,8 bilhão aqui no mouse, ok? Em 2023, 1,5. Em 2024, 1,6. Agora, em 2025, cara, é isso, cara. Ela não vai chegar em 1,5 bilhão de reais de jeito nenhum. Deve bater aí 1,4. E isso é muito ruim. E é por isso que as ações apanharam em 2025. Além disso, meu amigo, a outra notícia ruim é o CMV. O CMV, que lá nos idos de 19, 20 e 21, estava na faixa, estava na média aí dos 75%. Pelos idos de 22, ele bateu o mínimo, né, em 63%, né? Ou seja, uma empresa que conseguiu oferir ganho de escala, né? Mas agora em 2025 ele deu um pulo. Saiu de 70% em 2024, bateu 75%, né? Muito ruim. Uma empresa que tem faturado menos com um custo de produção maior. Graças a Deus é uma empresa que não é endividada, né? Olha aqui no mouse. O resultado financeiro praticamente tende a zero, né? Às vezes um pouquinho positivo, às vezes um pouquinho negativo, né? Tende a zero. Então, o resultado financeiro não agride o lucro. De qualquer jeito, meus amigos, esse aumento do CMV em 5 pontos percentuais fez com que o EBIT diminuísse em 5 pontos percentuais, né? Saindo de 18%, batendo 12%, né? E o lucro líquido saindo de 12,4%, batendo 8,4%. O recado que eu deixo é o seguinte: é uma empresa que está faturando cada vez menos, principalmente a partir do ano de 2022, e isso tem trazido também algumas consequências no custo da mercadoria vendida, que aumentou algo em torno de 5 pontos percentuais ao longo desses anos, tá? E é por isso que o preço das ações da Kepler tem apanhado bastante nos últimos meses, ok? E aí, meu amigo, você que assistiu o vídeo até agora, qual é a conclusão que você tira da Kepler? É uma empresa bacana? Já coloca aí nos comentários. Agora eu vou dar a minha opinião. Qual que é a situação da Kepler? É a seguinte: a Kepler tem uma estrutura bacana, tá? Ela tem um capital de giro aí de uns 500 milhões de reais. Esse capital de giro é mais do que suficiente para bancar a sua necessidade de capital de giro e ainda sobra praticamente a mesma quantidade de dinheiro na tesouraria. Esse dinheiro dá liquidez para a empresa, ok? A Kepler é uma empresa de dívida líquida negativa. Em 2025 ela tinha uma dívida líquida negativa de 90 milhões de reais. Agora, no terceiro trimestre de 2025, essa dívida líquida negativa ela ficou, né, praticamente zerada, 12 milhões só. Então, houve perda de qualidade nesse indicador. Mas é um indicador sensacional, né? Porque mesmo que a dívida líquida fosse zero, né, ela teria todo o EBIT do mundo disponível, né? Então, a Kepler é uma empresa muito bacana, tendo em vista o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT. Mas de 2024 para cá, ela piorou. Assim como também piorou a sua estrutura de capital. Piorou um pouquinho. A Kepler queimou dinheiro de dezembro de 24 para agora, né? Para o terceiro trimestre de 2025. E nós vimos que essa queima de recursos, na verdade, foi uma transferência de dinheiro que saiu do caixa e foi para as contas cíclicas do ativo e do passivo, né? Principalmente a ausência de recebimento de grandes volumes de adiantamento de clientes, né? E o pagamento de dividendos. Houve uma piora, ok? Mas, mesmo assim, é uma empresa de boa qualidade. Mas houve uma piora. Pensar em Kepler, né, é saber que essa empresa ela vai te entregar aí um faturamento aí na faixa de 1,5 bilhão de reais agora em 2025, né? Outro ponto muito relevante é a piora da administração do custo da mercadoria vendida, tá? Nos últimos anos, esse indicador estava ficando na faixa dos 70% e agora em 25 está nos 75%. Ou seja, o custo aumentou em 5 pontos percentuais. E isso é muita coisa.
E isso impactou no resultado da empresa. O EBIT diminuiu da faixa de 18 para 12 e o lucro líquido também diminuiu 5 pontos percentuais. A gente deve esperar o lucro líquido da Kepler em 2025 aí na faixa dos 7, 8% no máximo, ok? É uma empresa boa? Sim, é uma empresa boa, mas perdeu qualidade de 24 para 25, tanto a nível de indicador de análise dinâmica, quanto a nível de performance operacional. CMV, faturamento e resultado de EBIT e lucro líquido, ok? Perdeu dinheiro, perdeu um pouco de qualidade. A Kepler é uma empresa fundada lá em 1925, né? Ela é centenária, cara. Ela acabou de completar 100 anos, né? Poucas empresas completam 100 anos no Brasil e a Kepler completou. E ela possui um market share de aproximadamente 35%. Ou seja, quando você está viajando aí pelo centro-oeste do Brasil, de todos os silos para armazenagem de sementes que você vê, praticamente 30% é Kepler. Entre 30% e 40%. Eu diria um market share aí na faixa dos 35%. Além disso, ela produz maquinários para a agroindústria. São as arrozeiras, os moinhos, sementeiras, esse tipo de coisa. Isso é muito importante para ela e ela consegue com isso mais ou menos 1/3 do seu faturamento. Além disso, a Kepler mexe com movimentação de carga, né? São os transportadores de semente para fazer carga e descarga de navio, de container, esse tipo de coisa. A Kepler ela é líder em armazenagem de grãos no Brasil e na América Latina, né? Apesar disso, o faturamento dela está muito concentrado no Brasil. 92% do seu faturamento é do Brasil. Os 8% eles ficam praticamente na Argentina. Essa concentração no faturamento já começa a trazer alguns problemas para a Kepler, né? Principalmente porque nós sabemos que o agro brasileiro 24 e 25 não tem passado bons momentos, né? Quem é investidor aí da Jales Machado, quem é investidor da Soja 3, esse tipo de coisa, sabe o que eu estou falando. São Martinho, né? Nós estamos em um momento muito ruim e aí os investimentos ficam travados. E é isso que acontece com a Kepler. O faturamento está estabilizado aí na faixa de 1,5 bilhão de reais. Já chegou a ser 1,8 bilhão, né? Lá em 2022. Agora está sedimentado em 1,5. E aí o que acontece? O CMV dispara. Então a Kepler tem passado alguns probleminhas aí em relação a manter os níveis de faturamento. É claro que a Kepler é uma empresa centenária e ela tem planejamento de longo prazo, né? O que ela está pensando? Em primeiro lugar, fazer aluguel de silos, né? Mas como? Ela tem dinheiro para isso? Não, ela não tem. Mas ela está bolando montar um fundo imobiliário, captar dinheiro no mercado para financiar a construção desses silos. Aí ela ganha o aluguel, repassa um pouquinho para o fundo imobiliário, né? E ainda consegue oferir receita de manutenção dos equipamentos, né? Isso é sensacional. Por outro lado, a Kepler também comprou 50% de uma empresa chamada Procer. E essa empresa ela oferece um conjunto de soluções tecnológicas e digitalizadas para o monitoramento dos silos em tempo real, ok? Consegue medir a temperatura e o grau de umidade, né? Isso é revolucionário no segmento agrícola brasileiro, porque isso traz qualidade, né? E além disso, né, o que acontece? Com essa aquisição, ela pode pegar esse modelo da Procer e replicar em toda a sua base de clientes, porque todo silo, cara, precisa de manutenção. E quem faz manutenção? A Procer, né? E além disso, como ela vai estar fazendo a implantação, né, desse sistema de monitoramento de umidade, de temperatura, para resumir, né, nos silos, ela começa a criar um grande banco de dados e aí ela tem a oportunidade de criar um ecossistema muito grande, né? Fazendo a ponte entre produtores e vendedores, né? Tentando vender outros produtos, seguros, oportunidades logísticas, etc. Então, assim, a Kepler está passando por um momento, mas é um momento decorrente, né? É um momento ruim decorrente da conjuntura do agro no Brasil de 2024 para cá. Mas ela está se movimentando, ok?
Agora, a pergunta que fica é a seguinte: será que isso é o bastante? Por enquanto, não é, né? A empresa tem perdido o faturamento. Então, a pergunta que fica é a seguinte: vale a pena ou não investir em Kepler nesse momento? Bora lá, vou dar a minha opinião enquanto investidor. É incontroverso que a empresa perdeu um pouco de qualidade de 2024 para 2025. Essa perda de qualidade a gente percebe tanto na análise dos fundamentos da análise dinâmica de balanço, quanto, né, numa análise simples de DRE, aumento de CMV, diminuição de EBIT e diminuição de lucro líquido. Isso está na cara, não tem como discutir contra, ok? Assim, mas a empresa é boa. Mesmo ela perdendo qualidade de 25 para 24, a empresa é boa, beleza? Mas, né, eu como adepto da análise dinâmica de balanços, né, o gráfico já me mostrou um ponto de alerta, que é a reversão das tendências. O capital de giro estava em um ritmo forte de crescimento e agora começa a diminuir. A necessidade de capital de giro, ela começa a crescer de uma forma mais forte e a empresa está queimando caixa, ok? O impacto dessa diminuição da margem de lucro que a gente começa a perceber em 2025 ainda não foi totalmente precificado nos fundamentos da análise dinâmica, tá? Na estrutura de balanço. Ela vai caminhando aos pouquinhos, ela vai entrando aos pouquinhos, mas a empresa perdeu qualidade, ok? Beleza? No momento, eu recomendo não comprar, tá? Eu não estou comprando Kepler hoje. Aliás, como eu tive a felicidade de comprar Kepler lá na baixa agora em 2025, eu até realizei as minhas Kepler, né? Vendi tudo agora no meados, início de novembro, né? Deu um picão, eu vapo, vendi tudo, né? Tinha dado um lucro na faixa de uns 35%, eu achei que era interessante. Mas foi pura sorte, porque o balanço ainda não tinha sido divulgado, né? Eu vendi porque bateu no meu target e aí eu saí fora dela, tá? A Kepler, ela faz parte da minha carteira de swing. Às vezes eu entro, às vezes eu saio em algumas empresas. Não gosto de fazer isso, mas no Brasil não tem jeito, cara. Se tu tem uma carteira de ação, se você sentar em cima dela e falar, eu sou buy hold, você vai tomar ferro. Você tem que fazer uma girada. A mágica é não gerar pouco nem gerar muito, ok? Essa que é a mágica. É isso que é o mais difícil, né? Às vezes a gente dá sorte, às vezes a gente dá errado. Então, assim, eu não tenho Kepler hoje mais na minha carteira, vendi o que tinha agora no início de novembro, a minha venda foi antes da divulgação dos resultados, ou seja, foi pura sorte. Hoje eu não compraria mais, beleza? Eu não compraria mais Kepler hoje, no quarto trimestre de 2025. Eu vou esperar para ver o que vai acontecer, independentemente do preço da Kepler. Mesmo que a Kepler caia agora 20, 25%, eu não vou comprar. Eu vou esperar fechar o quarto trimestre de 2025 e aí eu analiso para o ano que vem, beleza? Mas é uma empresa boa, mas já começa a colocar alguns pontos de interrogação aí, beleza? E aí, meu amigo, tu gostou do vídeo? Se sim, já deixa o like, né? Se não, não fica com raiva. É assim mesmo, cara. É difícil. Fazer vídeo é difícil, fazer análise de empresas é mais difícil ainda. Às vezes a gente fala algo que as pessoas não gostam, né? Às vezes eu mesmo falo algo que eu não gosto. Eu adoro a Kepler, cara. A Kepler é um case sensacional, mas tem uma perdinha de qualidade agora. Eu prefiro estar fora. Mais para frente eu volto. Gostou do vídeo? Já vale o like. Não gostou? Não fica com raiva. Deixa seus comentários. Muito obrigado mesmo. Bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.